Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Bandido Cinderela. O criminoso deixou para trás o chinelo e acabou identificado pela polícia. Ele e o comparsa roubaram o carro de uma jovem em Vitória e foram perseguidos pela polícia. Bateram e abandonaram o carro em movimento. Renegociar a dívida que já foi renegociada. Amigos, não está fácil para ninguém. O movimento no Procon estadual aumentou. É lá que o capixaba que deve procura ajuda para não ser engolido pelos juros. Um campeão troca o esporte pelo crime. O fisiculturista foi preso com arma e anabolizantes e ainda responde por suspeita de homicídio. As imagens do assassinato do empresário, dono de loja tradicional no sul do estado. A polícia não descarta a participação de funcionários ou de pessoas que conheciam bem a rotina da vítima. Pitbulls atacam cadela no meio da rua. Os donos dos cães chegam, recolhem os animais de estimação. E jogam a cadela morta dentro do carro. As cenas causam revolta nas redes sociais. Gasolina chega a R$ 3,49 nos postos da Grande Vitória. Mas o TN encontrou diferença de até 36 centavos no litro do combustível. Tem que pesquisar e um site faz isso por você. Veja já já. Na busca desesperada por emprego, a falta de respeito com os desempregados. Cerca de 300 trabalhadores fizeram fila para garantir vaga em construção de hospital. Alguns dormiram no local. Mas hoje cedo não havia ninguém para fazer o cadastro. Continua sem identificação o corpo da motorista vítima de acidente na BR-101 Norte. Ela dirigia uma caminhonete que bateu num caminhão. Os veículos explodiram. Uma dor forte por todo o corpo, muitas vezes insuportável. O Fala Doutor trata da fibromialgia que atinge principalmente as mulheres. Emprego, o TN traz mais de 90 vagas para vendedor e analista contábil. E tem ainda boas ofertas de estágio. Não deixe de conferir, o nosso retorno é bem rapidinho, não é mesmo? É isso, Ingrid. Até já, amigos! Um assalto terminou em acidente e perseguição nas ruas de Vitória. Os criminosos roubaram o carro de uma cerimonialista em Jardim Camburi e fugiram em direção ao Morro do Cruzamento. No caminho, bateram com o veículo e um dos bandidos acabou preso. E sabe como ele foi identificado? Pelos pés. É que o assaltante deixou para trás o chinelo sujo de lama e o calçado coube direitinho no suspeito. O carro foi roubado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, no início da noite desta quarta-feira. O veículo pertence a essa cerimonialista. Ela conta que tinha acabado de estacionar quando foi surpreendida por 3 homens, um deles armado e muito agressivo. O que mais me chateou foi a brutalidade como ele agiu comigo, usando palavras de baixo escalão. Então, assim, foi o que mais me chateou. A vítima pediu ajuda a moradores do bairro para acionar a polícia. Todos os meus documentos, meus contratos, minhas coisas de trabalho, estava tudo dentro do carro. Quando eles saíram com o carro, o casal começou a gritar: pega ladrão, pega ladrão. A polícia militar deu início às buscas para recuperar o veículo e encontrar os criminosos. Várias viaturas da polícia militar perseguiram os bandidos por toda a cidade. E foi aqui no cruzamento das avenidas Paulino Miller e Vitória que os assaltantes abandonaram o veículo ainda em movimento. Sem controle, o carro foi parar no poste. Já os 3 suspeitos fugiram em direção ao Morro do Cruzamento. O carro ficou bastante danificado. A bolsa da cerimonialista com pertences pessoais também foi recuperada. Populares chegaram a contar que ouviram tiros no morro. A PM encontrou durante as buscas Iago Barcelos Loyola da Silva, de 21 anos. De acordo com os policiais, ele foi identificado como um dos suspeitos do assalto pelos pés. Dentro do veículo foi deixado para trás um chinelo sujo de lama, como os pés de Iago. O calçado coube no suspeito. A vítima também reconheceu Iago e, de acordo com ela, ele foi o primeiro a realizar a abordagem e estava armado. Agora eu tive a certeza com a foto dele que eu vi lá dentro do DPJ, com certeza foi ele. Os outros 2 suspeitos não foram encontrados. Iago foi conduzido ao DPJ de Vitória. Ele negou ter envolvimento com o assalto. Não tem nada a ver com essa parada aí, não. Eu tava lá só fumando baseado só. Depois do desespero, a cerimonialista não sabe se vai ter coragem de voltar a dirigir. Sábado eu tenho 2 eventos para fazer e eu ainda não sei como que vai ser dirigir.
Bom, vimos aí o caso de um bandido Cinderela. O calçado coube certinho no pé do rapaz, né? Mas está longe de ser um conto de fadas, viu, pessoal? Os outros suspeitos do assalto continuam foragidos, ainda. Agora, vamos falar do endividamento do capixaba. Tem muita gente buscando ajuda para negociar o débito. Mas e quando você não consegue dar conta das prestações do que foi negociado? Olha, nada de vergonha. O caminho é renegociar a dívida. O Procon estadual pode te dar uma força. Não tá fácil para ninguém. Os consumidores precisam se virar para pagar dívidas antigas. Se tiver um tempinho a mais ou uma parcela menor, ajuda. Se você tiver muito apertado, você negociando a dívida, né, fica mais fácil. Aí pagando de pouquinho em pouquinho. É melhor. Eles me ligaram de novo, para negociar, não tem? Aí deu o prazo, entendeu? Aí eu tô conseguindo devagar, né? Eles devem sim e não negam, mas pagar está complicado. Para resolver o problema e cumprir o compromisso, os capixabas têm um aliado, o Procon. Aqui chegando nós vamos tentar, e na maioria das vezes nós conseguimos fazer acordos com as empresas, né? E então ele assim consegue cumprir e voltar até o seu crédito, é o que eles procuram normalmente, né? O órgão orienta sobre dívidas e pode ajudar caso o devedor já tenha feito uma negociação e não conseguiu pagar. Dessa forma, é preciso renegociar. Por alguma circunstância, acaba não cumprindo aquele acordo e ficam talvez sem assim envergonhadas de voltar lá e fazer novo acordo e procuram um Procon, porque eles imaginam que voltando lá pode talvez não conseguir, mas aqui no Procon a gente vai orientá-lo, vai procurar entrar em contato com essa empresa credora e na maioria das vezes a gente consegue auxiliá-lo. O número de atendimentos para renegociar dívidas no Procon estadual em Vitória aumentou neste ano. Cresceu também a quantidade dos superendividados, conhecidos por terem dívidas com mais de uma instituição e terem dificuldades em pagar o que devem. Uma das maiores causas de endividamento é o cartão de crédito. Com juros lá no alto, eles trazem dor de cabeça a quem não consegue controlar os gastos. E se não pagar, o nome fica sujo. Rapaz, para mim pagar levou tempo, né? Porque eu estava trabalhando, fiquei desempregado. A melhor maneira de garantir uma vida financeira sem problemas é sem dívidas, é claro. Mas será que é possível viver sem estar endividado nos dias de hoje? Bom, para esta senhora, sim. Como é que eu vou ganhar 1.000 e vou gastar 2.000? Entendeu? Tem que economizar, senão passa aperto, igual todo mundo está passando. Eu não passo aperto, não. Sabe as palavras, viu? Essa sim é uma boa dica de economista. E para tirar dúvidas, o telefone do Procon estadual é o 151. O ideal é que você procure o órgão com todos os documentos necessários para buscar a melhor forma de negociação. Olha, o Procon fica no edifício Março, na Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. Fácil. Fica em frente à Faculdade de Música. Daniel já foi campeão capixaba de fisiculturismo. Deixou o brilho do esporte e mergulhou no mundo do crime. Ele foi preso com anabolizantes, uma pistola e munição de uso restrito. Tudo estava dentro do guarda-roupa do ex-atleta. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes recebeu uma denúncia anônima informando que na casa de Daniel Dionísio dos Santos, no centro de Vila Velha, havia drogas. No local, a equipe da DETEM encontrou vários anabolizantes, capas para coletes à prova de balas, mais de 30 munições de calibres diferentes e esta pistola .40 de uso restrito da polícia com a numeração raspada. Daniel tem 30 anos e foi campeão capixaba de fisiculturismo em 2013. Em depoimento à polícia, Daniel relatou que os anabolizantes eram de uso pessoal, já que ele se preparava para concursos de fisiculturismo. Já sobre a arma, ele contou que a pistola pertencia a um amigo. Esse material estava dentro do guarda-roupa dele. Ele não reagiu assim que os policiais anunciaram a presença na residência. Ele se entregou e indicou onde é que estava o material ilícito. De acordo com o delegado, Daniel tem passagem por homicídio e responde pelo crime em liberdade. A suspeita dele, do envolvimento dele no tráfico de drogas, e ele tem uma passagem por homicídio doloso, está respondendo em liberdade. Ele já vai responder pelo crime de posse ilegal de uso restrito.
mas vamos investigar a participação dele no tráfico, inclusive em fornecer o anabolizante para terceiros. Ataque de pitbulls provoca revolta em Colatina, noroeste do estado, e você também vai ficar revoltado, viu? Os 3 cães estavam soltos e atacaram uma cadela sem raça definida, até a morte. O dono dos pitbulls viu todo o ataque e não fez nada para impedir. Câmeras de segurança registraram tudo, inclusive o momento em que o homem, com a ajuda de uma mulher, coloca os cachorros no carro. A cadelinha morta também é levada pelo casal. O dono dos pitbulls disse à polícia que não se envolveu porque sofreu um acidente e não consegue caminhar direito. Ele vai responder por omissão de cautela de animais e maus tratos. Mais uma alta. Agora é a vez do combustível. O preço nas bombas assusta. E não só pelo valor, mas pela diferença. Para você ter uma ideia, o dono de um carro com tanque de 46 litros pode economizar até R$18 se pesquisar um pouquinho. E nem precisa sair de casa. O site da ANP traz o valor do litro por cidade e até por bairro. Ele aumentou mais uma vez. O preço da gasolina subiu em muitos postos da Grande Vitória para R$ 3,49. Isso mesmo, R$ 3,49. É uma falta de vergonha, né? Eu já achei posto até 3,07. Então, acho que o preço está tão diferente é porque alguém está querendo ganhar mais que o outro. Não tem jeito. Com o preço nas alturas, o melhor a se fazer é pesquisar qual posto ainda tem um valor em conta. Até uma pequena diferença de centavos por litro ajuda no final do mês. Tem posto que o preço está muito mais baixo porque está vendendo no dinheiro. Então não tem o negócio do cartão de crédito, nem o débito, ele tem uma margem maior para negociar, mas você tem que pagar no dinheiro ao vivo. Demorou, mas nós achamos um preço que está imbatível. R$ 3,13 o preço da gasolina aditivada, acredite. Uma diferença de 26 centavos para o preço dos outros postos que nós passamos. Se quiser economizar, não tem jeito, tem que fazer pesquisa. Uma dica para ajudar na pesquisa é o site da Agência Nacional do Petróleo. Lá o consumidor tem informações sobre o posto, o local e o preço do combustível. E para todos os efeitos de economia, vale lembrar que existem outros meios de locomoção. Este rapaz aqui prefere a moto, por justamente ser mais econômica. É bem mais econômico e bem mais prático. Bom, para saber o preço do combustível na sua cidade e no seu bairro, basta acessar o site. Anote aí, tá? anp.gov.br/preço. O assalto que comoveu e indignou moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A polícia divulgou imagens do crime. O empresário Roberto Missi Júnior, o Betinho, de 55 anos, foi assassinado por bandidos dentro da própria loja. Nas imagens, 2 bandidos com capacetes entram na loja e rendem 4 pessoas. Um deles ficou com as vítimas, enquanto o outro foi até o escritório e abordou o comerciante. O bandido exigia R$30 mil. Betinho lutou com o criminoso antes de ser baleado. Os assaltantes fugiram de moto, levando R$300. A polícia não descarta a participação de funcionários ou pessoas próximas no assalto. Isso porque os criminosos conheciam muito bem a rotina da vítima, assim como o dia de pagamento dos funcionários. Centenas de pessoas foram ao cemitério. A loja A Mestiça foi fundada há 40 anos no município e o empresário era conhecido na cidade pela simplicidade. Você que cometeu esse crime vai ser encontrado, viu? Os comerciantes de Cachoeiro prometem fazer um protesto hoje na cidade pedindo mais segurança. Por enquanto, ninguém foi preso. Começamos a quinta-feira de empregos com mais de 90 vagas para vendedor e analista contábil. Cadastro no site psicostore.com.br. Bom, divulgamos agora há pouco as vagas e agora o desespero de quem está à procura de um emprego. Centenas de trabalhadores da construção civil passaram a noite na fila em Guarapari na esperança de conseguir uma vaga. Esperança, viu? Ao amanhecer, a decepção. A empresa que vai construir a futura maternidade municipal não fichou ninguém. O Sandro mandou este vídeo para nós. Mostra a quantidade de pessoas que, iguais a ele, estão à busca de emprego em Guarapari.
No vídeo, ele explica que todos querem tentar ser fichados nesta obra. Olha o retrato do desemprego em Guarapari, cidade sul do Espírito Santo. Veja o tanto de gente que está desempregado. Fomos conferir, mas no local, surpresa. Encontramos pessoas sem qualquer esperança de conseguir a vaga, como o Fábio. Ele é armador. Foi informado que o fichamento começaria hoje. Chegou à meia-noite no local para ser o primeiro da fila, mas descobriu de manhã que o sacrifício foi em vão. Agora, pela manhã, que o rapaz chegou ali e falou que não ia contratar ninguém, porque a empresa não tinha montado nada aqui ainda, e que a empresa era privada e não teria obrigação de fichar ninguém daqui. Na área da obra, orçada em quase 20 milhões de reais, onde será construída a futura maternidade municipal, nem sinal de escritório ou de qualquer representante da empresa. Esse senhor, que gentilmente se identificou como tio de um funcionário, disse que o atraso no fichamento é da falta de energia elétrica no local. O canteiro da obra não está montado ainda, o escritório, justamente porque estava dependendo da ligação elétrica da Excelsior. Isso. Assim que a Excelsior realizar o fornecimento de energia, vai ser montado o escritório. Problema que começava a ser resolvido com a equipe da concessionária já ajustando os fios. Mas além do fichamento não ter acontecido hoje, a informação de que trabalhadores locais não terão preferência na contratação desta obra causou revolta, inclusive do Sandro. Tem mão de obra aqui de qualidade, então temos aí e merecemos esse respeito. É uma obra local, todo mundo que está aqui paga imposto e por ser uma obra pública, eu acho que os trabalhadores de Guarapari deveriam ser beneficiados, né? Tem mais de 400 peão e todo mundo, pai de família, precisando de um emprego para trabalhar, né? Se falta energia para a empresa iniciar os trabalhos, sobra para aquelas pessoas que estão aqui. Candidatos que estão há muito tempo à busca de uma vaga de trabalho. Há 10 meses. E tem a esperança de ser contratado aqui? Tem esperança de ser contratado aqui, sim. Agora é aguardar a resposta. A placa obrigatória por lei abre uma lacuna que de modo algum favorece a sociedade. Informa valor, fonte de recursos, empresa vencedora e até o prazo, 2 anos de obra. Mas não estipula nem data de início, nem de fim. Olha, nós pedimos respeito com esses trabalhadores, viu? Tentamos falar com a empresa por telefone e e-mail, mas até agora não tivemos resposta. Na prefeitura, o expediente de trabalho é apenas à tarde. A dona Venilda jamais imaginou que a simples compra de um pãozinho fosse terminar em acidente e num grande susto. Ela parou em frente à padaria e desceu do carro. Outros 2 veículos entraram num cruzamento, bateram e atingiram o carro dela. Veja como foi. O acidente em Jardim da Penha, Vitória, aconteceu na rua Comissário Otávio Queiroz e envolveu 3 veículos. Um deles estava estacionado e mesmo assim foi atingido. Eu parei meu carro para ir na padaria. Na hora que eu saí do carro, um vinha na principal, sentido da praia, e o outro vinha cruzando, só que ele entrou de uma vez. Quando ele entrou, pegou o que estava cruzando e jogou para cima do meu. Mais um minuto que eu tinha morrido uma hora dessa. Apenas o motorista do carro preto ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos leves. O corpo de bombeiros precisou ir até o local do acidente porque as portas do veículo preto travaram e foi necessário utilizar ferramentas para que o condutor pudesse sair do carro. Uma dor forte por todo o corpo e por longos períodos. A fibromialgia é o assunto do Fala Doutor de hoje. A síndrome atinge principalmente as mulheres e ainda não tem cura. Esses degraus são os inimigos número 1 dos joelhos da Antônia. Mas não tem jeito, para ela entrar ou sair de casa, precisa passar pela escada. Toda vez que sobe ou desce, sente dores. Ela tem fibromialgia, uma doença que ataca as articulações. E não é só na escada que as dores vêm. Os pontos principais são nos joelhos, são nas articulações do cotovelo, na área do ombro até a parte do pescoço aqui em cima e na parte de trás, na área do quadril. Para dar uma aliviada, ela recorre aos remédios. Depois do diagnóstico de fibromialgia, a vida dela passou por algumas mudanças. Eu descobri essa doença malhando, fazendo musculação. E devido a isso eu tive que parar de fazer essa musculação, porque essa doença ela só te permite fazer caminhada e hidroginástica. Outro tipo de exercício mais brusco você não pode fazer.
E também tive que deixar de trabalhar no que eu gosto, perfumaria, farmácia, essas coisas, porque são mais puxadas a minha área. E além de não conseguir estar pegando certos pesos, eu não consigo também ficar muitas horas em pé. A medicina não diz exatamente o que causa fibromialgia, porque ela é uma doença que não apresenta sinais visíveis no corpo humano. É um conjunto de fatores. O certo é que ela não tem cura e aparece com mais frequência em mulheres na faixa etária dos 35 aos 50 anos. No consultório médico, os casos de fibromialgia são frequentes. Este médico explica que alguns sintomas são característicos da doença. O principal sintoma é dor generalizada, dor articular, dor muscular, dor músculo-ligamentar. Aí você entra uma série de coisas como cansaço, indisposição, sono ruim. O sono ruim é muito comum, as pessoas que têm fibromialgia dormem muito mal. Para melhorar as dores do joelho da Antônia, a orientação é caminhada leve, com tênis apropriado. A atividade física, atividade lúdica, vai dançar, vai fazer atividade física, vai conviver com pessoas. E isso melhora muito o paciente com fibromialgia. De degrau em degrau, a Antônia consegue vencer a escada, mas precisa tomar algumas precauções. Nada que impeça ela de viver. É uma dor que incomoda muitas vezes, mas eu acredito que, como eu já tenho 2 anos que eu descobri essa doença, eu já consigo viver, como é que eu posso dizer, controlando de uma certa forma. Isso aqui vai me causar dor, então eu não faço. Olha, apesar da maioria dos casos atingir mulheres de 35 a 50 anos, a fibromialgia também acontece em homens, viu? E pessoas de todas as idades. A partir de hoje, bares e restaurantes do estado estão proibidos de manter nas mesas saleiros e sachês com sal. Então, Torino, a ideia é evitar o consumo excessivo e os riscos à saúde do consumidor. O sal só poderá ser levado à mesa se o cliente pedir. Será que os bares e restaurantes já se adaptaram à lei estadual? Os comerciantes concordam com ela? Vamos ver com o repórter Rafael Schuller. Boa tarde, Rafael. Estou em casa. Começa a valer a partir de hoje a Lei Estadual 10.369, a lei que proíbe sal em cima das mesas de bares, restaurantes e lanchonetes. Nós estamos em Vitória, no bairro Jardim Camburi, em um restaurante, para conversar com o proprietário, o Gugu. Tudo bem, Gugu? Boa tarde. Boa tarde. O Gugu tem uma visão um pouquinho diferente dessa lei. Vamos entender o porquê. O que você acha dessa lei, Gugu? Então, a gente é contra o excesso do sal. Na verdade, a gente é contra todo o excesso, né? O excesso do sal, o excesso do açúcar, o excesso da bebida alcoólica. Na verdade, o que a gente está discutindo é até que ponto vai o poder, a influência, né, do poder público em se intrometer na lei de consumo. Vocês até fizeram uns cartazes, não é isso? Exatamente. A gente fez uns cartazes colocando aí algumas referências, né, dizendo que o sal demais faz mal, interferência do poder público realmente que está atrapalhando aí as leis de consumo, né? Hoje estão tirando o sal, amanhã pode ser o açúcar, não é? De repente você vai no supermercado, está lá a cerveja, daqui a pouco vão inventar uma lei para poder a pessoa ter que pedir ao funcionário do supermercado para poder pegar a cerveja. Onde é que a gente vai parar com isso? Agora, você até fez um tema aqui no seu restaurante, né, sobre essa lei do sal. Ali em cima, Bruno, mostra ali. Ele pendurou alguns sachês, de sal. E aqui tem uma ideia, no mínimo, inusitada do Gugu. Mostra aqui, Gugu. Ele pendurou esses saleiros aqui, Por que você fez isso? Na verdade, a lei está dizendo que o sal não pode ficar exposto em mesas e balcões. Já que não pode ficar exposto na mesa, a gente fez isso aqui para o cliente pegar, não é? E aí ele pega o sal, retira o sal daqui, não é uma forma criativa da gente. A gente não está peitando, a gente não está batendo de frente com o poder público. A gente está querendo questionar até que ponto vai a interferência do poder público em criar esse tipo de lei. Tá certo, Gugu, muito obrigado. Vamos ouvir agora ali uns consumidores. Vem aqui, Bruno. Tem muita gente almoçando agora aqui no restaurante. Vamos chegar aqui nessa mesa para saber dos consumidores, dos clientes, o que eles acham dessa nova lei. Tudo bem, gente? Boa tarde. O que vocês acham? Vocês têm que pedir agora o sal, ele não pode ficar mais na mesa. Vocês acham isso bom ou ruim? Por quê? Eu acho ruim. Por quê? O legislativo não tem que intervir na nossa liberdade de ir e vir. Ele tem que tratar a raiz do problema, que é a merenda escolar. O fato de eu vir aqui ter que solicitar o garçom, ele não vai estar me pedindo de absolutamente nada, ele vai estar atrapalhando o empresário.
Então, como sempre, é o Poder Legislativo criando essas leis que mais engessam do que ajudam. Hoje você pediu sal aqui? Sim, eu vim de São Paulo, eu moro no Espírito Santo, estou morando em São Paulo, vim aqui, fiquei surpreendida e envergonhada com esse tipo de lei. Tá certo, gente, muito obrigado, um bom almoço aí para vocês. Lembrando que o brasileiro é o povo que consome bastante sal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O brasileiro consome em média 12 gramas de sal por dia, quando na verdade o recomendado é de 6 gramas, o equivalente a uma colher de chá. Lembrando também que quem descumprir essa lei estadual paga uma multa no valor de R$ 1.340. Uma coisa é certa, ninguém quer ter prejuízo financeiro e nem de saúde, não é não, Ingrid Torino? Verdade. Com certeza. Verdade. Por isso Obrigada, que penduraram Rafael. o sal, então não pode ficar na mesa, vai ficar pendurado. Agora tem tanta coisa que a gente tem que olhar. Olhar mais para as crianças, olhar para as pessoas que batem em animais, olhar para as mulheres que são agredidas. Cria-se uma lei do sal proibido em cima de mesa. Eu acho que pior do que isso é criar uma lei sem ouvir o A consumidor, população, né? é claro. Então, fica meio incoerente essa situação. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, Rafael. E olha aí, o comerciante super criativo, né? Deixou a criatividade de lado. Eu acho que eles estão de olho na multa, né? Pode ser. Quinta-feira, 9 de julho. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Ibama vai abrir 680 vagas com salário de R$ 7.994. Aqui na foto principal, Guerreiro faz milagre no Flamengo. Comerciante mata mulher por ciúmes e diz não se arrepender. Redução de jornada e salário vale para todos os setores, afirma ministro. Acidente, fogo e morte na BR-101. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, a lista das 50 melhores escolas da rede estadual. Cientistas anunciam a cura da calvície. E no caderno especial sobre rodas, S10 em versão country chic. As temperaturas subiram um pouquinho, mas nada que atrapalhe quem se programou para mais um dia fresquinho de inverno. Principalmente à noite, os termômetros despencam em todo o estado. No norte, a mínima é de 17 graus, no sul, 14. Na região serrana, o friozinho aperta com mínima de 10 graus. E na Grande Vitória, termômetros em 18 graus. A lua é minguante. E a seguir, continua sem identificação o corpo da motorista vítima de acidente na BR-101 Norte. Ela dirigia uma caminhonete que bateu num caminhão. Os veículos explodiram. As imagens, pessoal, impressionantes de um acidente. O motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central. O TN traz ainda boas ofertas de estágio. Nós voltamos bem rapidinho, agora 12h27. As imagens impressionantes de mais um acidente. O motorista perdeu o controle da direção e atravessou o canteiro central em uma das avenidas mais movimentadas de Vila Velha. Depois, o carro invadiu uma loja e por pouco, muito pouco mesmo, não atropelou os funcionários. O veículo atravessa a pista e invade a loja. Veja mais uma vez o momento exato em que o carro bate no balcão. Por pouco, o atendente não é atingido. Repare que ele olha para a pista e corre rapidamente. Diante de Deus mesmo, porque quando eu estava assim, assustado, veio o carro, só vi o barulho. Nada, foi Deus, porque eu cheguei para trás, já vi o barulho, todo mundo correndo, gritando. O carro ainda bate em uma caminhonete antes de invadir a loja. 2 ciclistas que passavam em frente ao estabelecimento foram atingidos de raspão. Os funcionários tentam ajudar o motorista, que sai pelo outro lado do carro. O homem de uniforme amarelo é quem dirigia o carro. Ele é socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital particular em Vila Velha. O motorista do carro é um portuário de 40 anos, identificado como Cláudio Virgílio Pinto. Segundo testemunhas, ele seguia aqui pela Avenida Lindenberg no sentido Vitória-Vila Velha. Ao passar por este trecho da avenida, o condutor teria perdido o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e bateu na loja. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã. Segundo a polícia, o condutor do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e por isso será levado para a delegacia. Nenhum funcionário da loja ficou ferido, mas todos estão bastante assustados. Foi um susto muito grande. Você está um pouco emocionado, a situação te lembra alguma coisa? Tipo, você pensou em alguma coisa depois disso tudo? Minha família. Família, claro, com certeza. Família em primeiro lugar. Grande susto de tudo, família.
Que susto! Imagens impressionantes, que susto. E que bom que tudo terminou bem, Amém. né? Olha, a postagem de um jovem nas redes sociais chamou a atenção para o drama enfrentado por ele depois de uma tragédia. A mãe do rapaz morreu hoje de madrugada em acidente no sul do estado. Na postagem, Vinícius Boldrini desabafa a dor. Uma dor que dobrou de tamanho. É que há pouco mais de um mês ele perdeu o pai. A mãe de Vinícius, Eliane Valiati, guiava uma moto na BR-101 em Conha, quando foi atingida por um veículo que invadiu a contramão. Ela morreu na hora. O motorista do Vectra não se feriu. Ele foi levado para a delegacia. Eliane deixou 2 filhos. Um deles é o Vinícius Boldrini, que registrou sua tristeza através do Facebook. Ele pede forças para enfrentar mais uma grande perda. O pai dele morreu há 1 mês e 14 dias. Olha, uma pena mesmo, ainda mais por ser mais um acidente causado pela imprudência. E foi identificada agora há pouco a motorista da caminhonete que morreu depois de se envolver num acidente com um caminhão na BR-101 Norte. Os veículos explodiram e a mulher morreu carbonizada. A batida foi perto do trevo de Guaraná, em Aracruz. Olha, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete Hilux com placas de Minas Gerais invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão-baú. O motorista do caminhão, Valmir Pontes Camargo, de 54 anos, conseguiu sair pela janela antes do veículo pegar fogo. Pessoas que passavam pelo local tentaram retirar a mulher, mas não conseguiram. Olívia Riso Ferreira tinha 42 anos e sua família é proprietária de uma pedreira na cidade de Ilhéus, na Bahia. Todo cuidado é pouco, né? Pedimos muita atenção aos motoristas, a nós mesmos, né? Porque, na verdade, perfeito. no final de semana foram 10 mortos. A gente tem visto aí um acidente atrás do outro, morrendo tantos jovens morrendo também. Bom, agora vamos falar de estágio. Muitos estudantes já estão aproveitando o descanso bom das férias. Alguns já de olho no futuro profissional. É uma boa época para disputar uma vaga de estágio. No Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, há oportunidades para alunos de pedagogia, técnico em radiologia, direito, técnico em estética, física, marketing e muitos outros. Cadastro é muito simples no site ciee-es.org.br. Boa sorte para vocês, excelente tarde e até amanhã. Até amanhã, Ingrid Schwartz. Amigos, vem aí Débora Moraes. Hoje ela está de Fundo do Mar. Fundo do Mar, sereia. Fundo do Mar. E a doutora Juliana está de Pomba, trazendo a paz de branco. Uau! Legal isso, né? Tá bom, tchau, pessoal. Até amanhã, tchau. Fomos!